Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre turismo espacial. Na verdade, as duas próximas aulas, né, essa e a próxima, a gente vai falar sobre esse assunto e, nesse primeiro momento, a gente vai entender o significado dessa coisa do turismo espacial. Então, o turismo é aquele passeio, é aquela viagem que você faz, né? Seja para a região serrana, para a casa de um parente, seja para uma pousada na região dos lagos. Então, turismo é isso. Quando a gente fala de turismo espacial, é o passeio, é a viagem que você faz por prazer, né, em torno de uma questão de lazer, só que em direção ao espaço. E isso vem ganhando muito destaque nos últimos meses. Eu vou trazer aqui duas reportagens relativamente recentes, né, são desse ano, mas uma é do dia 7 de agosto, de 2021, e a outra é do dia 16 de julho. São reportagens recentes, para a gente poder fazer uma reflexão sobre elas. Então, a gente vai ler a reportagem e aí a gente vai refletindo sobre os pontos que forem sendo colocados dentro de cada uma dessas matérias. Então, essa daqui foi publicada na TV Brasil. O título, Ciência é Tudo, fala sobre turismo espacial. Ou seja, dentro da ciência, esse tema ele está tomando muita atenção dos estudiosos, dos pesquisadores, dos cientistas, porque está em muito destaque. E aí, o nome do programa é o Ciência é Tudo, né? Ele diz que nessa semana vai falar sobre o turismo espacial, e aí ele retrata que nas últimas semanas foram feitas as primeiras viagens espaciais turísticas. Isso aconteceu com espaçonaves desenvolvidas com fins comerciais, porque até então essa coisa da saída para o espaço sempre aconteceu com investimento militar, né? Na verdade, sempre foi pesquisas científicas com a parceria com forças militares para poder desenvolver os foguetes que iam para o espaço. Então, agora, isso já está acontecendo igual uma viagem de avião. Ah, eu vou daqui para o Nordeste, vou, sei lá, visitar a cidade de Salvador. Aí eu pego um avião, vou lá, depois eu pego o avião e volto. Então, o turismo espacial, ele começou, né, foram as primeiras viagens dentro dessa perspectiva. Um passeio, um lazer numa espaçonave e indo para o espaço, literalmente, né? Os primeiros turistas espaciais foram ao espaço em 2001. Anos depois, a tecnologia utilizada para levar os turistas ao espaço atingiu um novo patamar. Agora, experimentar a sensação de estar no espaço tende a ficar menos difícil. No entanto, é caro, né? A gente precisa ter bem claro isso daí, que fazer um passeio como esse não é para qualquer um. Tanto que quem fez aí recentemente essa viagem espacial, esse turismo espacial, foram os homens mais ricos do planeta, né? Foi o Jeff Bezos e o Elon Musk. No Brasil, a gente tem uma única pessoa que foi ao espaço, que é o astronauta Marcos Pontes, que atualmente ele é ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações aí do governo Bolsonaro. E ele fez uma pesquisa e aí ele ganhou, né? Ele pôde participar de uma missão para o espaço. Ele ficou 10 dias lá na Estação Espacial Internacional, que é um laboratório que fica orbitando a Terra e tem cientistas do mundo inteiro dentro dela, né? Então, o Marcos Pontes ele esteve lá. E aí,
Aqui, nesse parágrafo, a matéria fala que no dia 11 de julho de 2021, a empresa Virgin Galactic realizou seu primeiro voo turístico espacial, dando início a essa nova era, né? Essa nova era que é uma era de turismo espacial. 9 dias depois, olha o intervalo de tempo, né? 11 de julho, 9 dias depois, 20 de julho, né? A empresa Blue Origin também realizou seu voo com sucesso e estabeleceu uma competição entre as empresas. A gente fala muito de competição no dia a dia, assim, por exemplo, a companhia que fornece energia elétrica. Aqui a gente só tem a Enel, né? A gente só tem a Enel que faz essa distribuição de energia elétrica. E aí não tem nenhuma outra empresa que faz isso. Isso faz com que não haja uma competitividade entre empresas, podendo haver uma oferta de um preço melhor. Então, quando você tem mais empresas oferecendo o mesmo serviço, você gera uma competitividade entre elas e isso propicia, isso gera a possibilidade de você ter uma oferta de preço melhor. Hoje em dia, a gente tem aí os telefones celulares com 4 operadoras, né? Tem a Claro, tem a Vivo, tem a Oi, tem a TIM. Mas os mais velhos, né, o pessoal aí com 30, 40 anos, vai lembrar que no início você só tinha uma operadora de telefone celular. E fazer ligação pelo telefone celular era extremamente cara. Era uma ligação muito cara. Quer dizer, hoje você consegue ter um aparelhinho pré-pago aí, R$ 15 por mês, fazendo ligações ilimitadas para qualquer celular do Brasil. Isso só foi possível justamente por conta dessa competitividade, por você ter mais de uma empresa oferecendo o mesmo serviço. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora, como a gente está em destaque aí no parágrafo na tela, a gente tem 2 empresas que iniciaram esse turismo espacial. Uma que foi a Virgin Galactic e a outra que foi a Blue Origin, né? Eu não lembro exatamente qual é qual, mas é uma de cada um desses homens mais ricos que eu falei para vocês, do Jeff Bezos e do Elon Musk. Essas viagens espaciais dependem de uma infinidade de profissionais para serem concretizadas. E isso faz com que ela fique muito cara, né? Pesquisas em astronáutica, engenharia de materiais, medicina espacial e muitas outras áreas são fundamentais, além da formação dos próprios astronautas, que não é nada fácil, tá? Então, quer dizer, você tem que ter toda uma preparação para você ter uma ideia de como que vai ser as sensações, as condições a que você estará submetido no espaço, para poder fazer isso daí. Tudo isso envolve muito investimento, muito dinheiro, né? Por isso que são viagens extremamente caras. Então, só para repetir para vocês, esse daqui é um artigo que saiu na TV Brasil, no programa Ciência é Tudo, tá? E aí fala que o título é Turismo Espacial. Então, esse é um dos artigos, né, o mais recente que eu tenho aqui para vocês. E o outro que eu vou puxar aqui para vocês saiu no site Tecmundo, com o título Turismo Espacial, Nova Era, chegou e veio para ficar. Então aqui a gente tem a imagem de um ônibus espacial, né? E ele vem explicando que exploração é uma coisa que acompanha os seres humanos desde a época dos homens das cavernas, né? Lá os nossos antepassados, eles saíam para explorar o território, experimentar novos alimentos, novas situações, né? Desde os tempos remotos, ele diz aqui, ó, quando os primeiros modos de subsistência, né, que é o modo de buscar produtos para manutenção da própria vida, né, buscar alimentos, se defender, eram baseados na caça e na coleta, né? Então, o ser humano ele se deslocava de um lugar para o outro, né? Ele era um nômade, porque ele não sabia ainda as técnicas de agricultura. Quando ele foi aprendendo as técnicas de agricultura, ele passou a se estabelecer por mais tempo numa mesma localidade, tá? E aí tem a passagem que fala sobre as grandes navegações. Imagina, lá 600 anos atrás, 700 anos atrás,
quando as primeiras grandes navegações começaram a acontecer, que as pessoas não sabiam o que iam encontrar ao se lançar no mar. Então foi preciso coragem para fazer essa jornada, né? Imagina, Pedro Álvares Cabral saindo lá de Portugal com o intuito de chegar nas Índias, e aí acabou chegando aqui no Brasil. Vasco da Gama não é o clube de futebol, no caso, o navegador. Ele não tinha tantos problemas como o clube de futebol, né, que a gente pode aqui fazer essa referência, mas ele foi um grande vencedor, ele conseguiu descobrir um caminho mais curto para as Índias, né, que na verdade foi contornando ali o continente africano. Mas, professor, por que você está falando tudo isso? Você está falando, tá dando aula de história ou está dando aula de ciências? Gente, a ideia, né, elas estão alinhadas. Você se lançar num turismo espacial é semelhante ao lançamento que os nossos antepassados faziam ao explorar novos territórios, que os navegantes do passado tinham que se submeter ao se lançar a um mar desconhecido, né? A ideia, né, as expectativas, as sensações são, de certa forma, semelhantes, né? E aí, desde que aconteceu a corrida espacial, durante décadas, né, da Guerra Fria, que foi aquela competição que aconteceu por debaixo dos panos entre a então União Soviética e os Estados Unidos, essa coisa de explorar o espaço vem tendo assim um capítulo muito peculiar na história do nosso planeta, né? Inicialmente, essa disputa, essa exploração espacial, ela tinha objetivos políticos e científicos, né? Tanto que a gente tem o primeiro ser vivo a ser lançado para o espaço foi uma cachorrinha chamada Laika, e foi a União Soviética que lançou. Logo depois, os Estados Unidos também lançou um macaco para o espaço, até que então conseguiu-se ter conhecimento suficiente para mandar o primeiro homem para o espaço, que foi o Yuri Gagarin, que ele era soviético também, né, lá da União Soviética. E aí depois teve a chegada do homem à Lua, que já foi um americano, Neil Armstrong. Então percebam como que houve essa disputa muito polarizada entre os Estados Unidos e a então União Soviética, que hoje já não existe mais. Ela se dividiu em vários países, dos quais o maior é a Rússia atualmente. Mas essa questão da busca pela exploração espacial, ela agora está nessa situação, está nesse novo capítulo, né, da possibilidade de você fazer uma viagem para o espaço para perceber, né, para ter a sensação de como que é estar em órbita na Terra. Quem sabe daqui a algum tempo a gente de repente não vai poder fazer uma viagem para a Lua como um turismo espacial. Da mesma forma que a gente pode pegar um ônibus ou um avião para visitar uma outra cidade ou um outro estado, a gente futuramente poderá, se tudo continuar caminhando do jeito que está, a gente vai poder pegar uma espaçonave. Ah, vou dar um pulinho ali na Lua, vou passar um final de semana na Lua. Ah, vou visitar um conhecido lá em Marte, né? Se Marte já tiver sido povoado, ocupado, né? Então, são essas perspectivas que o turismo espacial vem trazendo. Aqui a gente consegue já fazer a identificação daquelas empresas que eu falei, né? A Blue Origin, ela é do Jeff Bezos e aquela Virgin é do Elon Musk, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!